O que estarei contando a todos que seguem esse canal é algo que aconteceu comigo, minha filha e Rogério, seu esposo, no ano de 1997. O local que eu morava era bem próximo ao centro da cidade. Minha filha e seu marido, tão logo se casaram, foram morar em uma fazenda que Rogério recebeu de herança de seu pai. Também foi nessa fazenda que algo muito estranho começou a acontecer. Eu me lembro de receber uma chamada telefônica e tão logo eu atendi, notei que quem falava comigo era a Priscila, minha filha. Ela estava com a voz totalmente trêmula e também se encontrava bastante eufórica. Então eu pedi para que ela se acalmasse e começasse a contar o que tinha acontecido. Foi então que eu vi ela me falar com essas palavras: "Pai, o senhor precisa vir até a fazenda. Coisas estranhas estão acontecendo à noite por aqui." E quando a perguntei o que vinha acontecendo de tão estranho, ela falou que não sabia explicar, que somente eu estando lá para ver e conseguir entender. No mesmo dia em que eu recebi a ligação, eu tratei de ir até a fazenda e tentar entender o que tinha deixado minha filha tão assustada. Tão logo cheguei, já fui surpreendido por algo que tirou o meu sossego. Espalhado sobre a grama que tinha à frente da casa, havia muitos animais mortos. Eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Porcos, galinhas e ovelhas, e também 2 cachorros que eu dei de presente para minha filha. Esses animais estavam com as suas entranhas abertas. Parecia que tinha sido arrancado toda a buchada dos bichos. Minha filha também me contou que o estrago foi muito maior do que eu estava vendo. Chiqueiros e galinheiros estavam totalmente destruídos. E no momento em que eu perguntei o que tinha feito tudo aquilo, ela me olhou e respondeu que não sabia. Falava que seu marido chegou a ver o que fez tudo aquilo. E depois de ouvir ele me contar o que viu andando ao redor do terreno e da casa, eu senti como se fosse um calafrio, que de imediato arrepiou todo o meu corpo. Ele falava que viu uma criatura negra, que parecia andar assentado sobre as patas traseiras. Ele me contava que o que viu era um lobisomem. Aquilo tinha poucos pelos pelo seu corpo. No momento em que eu ouvi, eu estava olhando pelo canto da janela para tentar identificar o que vinha fazendo barulho ao redor da casa. Foi então que vi essa criatura passar por frente da janela com um dos cachorros que já se encontrava morto em sua boca. Aquela coisa, por um pequeno momento, parou em frente à janela e soltou o cachorro. Aquilo olhava para todos os lados. Parecia estar procurando algo. Então eu vi o momento que aquilo começou a cheirar o ar. Parecia saber que eu estava a observando. Então, antes de ser visto, retornei para o quarto com Priscila e lá ficamos, em total silêncio, até que o primeiro raio de luz adentrasse pela janela. Depois de ouvir tudo aquilo, eu falei que passaria a noite com eles, e que se o que vinha aparecendo ao redor da fazenda retornasse, iríamos tentar afugentar o que é que fosse. Como eu já tinha chegado próximo às 15 horas na fazenda, não demorou muito para que a tarde chegasse, e com isso o dia viesse a dar lugar à noite. Durante boa parte da noite não tivemos nenhum imprevisto, mas quando foi próximo às 2 da manhã, acabei sendo acordado por algo que parecia se esfregar do lado de fora pela parede. Tão logo eu levantei, minha filha e seu marido já estavam parados na sala, olhando para as janelas. E foi no momento em que me aproximei deles que Priscila falava com a voz baixa e bastante trêmula que o que estava andando ao redor da casa tinha forçado a porta e tentado entrar. Em determinado momento, enquanto minha filha falava comigo, eu vi uma enorme sombra que passou pela janela. Eu consegui ver a silhueta do que parecia ser um homem.
Naquele momento acabei indo até a porta e a abri. Acreditei que o que estava andando ao redor da casa só poderia ser um ladrão, ou alguém que estava tentando colocar medo em minha filha e seu marido para que a fazenda fosse colocada à venda. No momento em que abri a porta, escutei um forte rosnado e também passos pesados que vinham em minha direção. Antes que o que estivesse andando ao redor da casa chegasse em mim, para não colocar minha filha e seu esposo em perigo, eu corri em direção ao carro. Tão logo entrei e travei as portas, meu carro recebeu várias pancadas sobre toda a lataria. E foi no momento em que eu acendi as luzes para ver o que estava fazendo todo aquele estrago que tive a infeliz surpresa de ver parado à frente do carro uma fera horrenda. Seu corpo era quase humano, suas pernas pareciam quebradas para trás, seus calcanhares eram enormes. Aquilo também possuía fortes braços, e em suas mãos eram visíveis grandes garras. Aquela criatura possuía pelos somente em sua cabeça, pelos que também desciam ralos por todas suas costas. Tão logo aquele ser do inferno me viu, saltou sobre o carro. Era possível ver suas garras. No momento em que aquilo desferia golpes sobre o teto do carro, se aquilo investisse um golpe que fosse sobre qualquer um dos vidros, eu seria facilmente morto. Foi então que vi Rogério se aproximar devagar do carro e desferir várias facãozadas sobre as costas daquela criatura. Aquele ser do inferno urrava com os golpes que levava, e no mesmo momento que recebeu os golpes, também correu para o meio da mata. Depois de sair do carro e corrermos para dentro da casa, conseguimos ouvir a criatura gritar longe. Eram gritos que mais pareciam uivos. Também não demorou muito para que tudo ficasse em silêncio novamente. Depois de todo esse acontecimento, eu, minha filha e seu marido decidimos ficar na sala, com as luzes apagadas, pois acreditávamos que aquele cão do inferno poderia voltar. Mas isso não aconteceu. O dia não demorou muito para chegar. A noite foi se dissipando, e quando foi próximo às 7 da manhã, a casa foi aberta. Eu e Rogério fomos até o carro, e depois de ver o tamanho do estrago que aquilo fez, falei para Rogério que tinha certeza que aquilo poderia voltar, e que se isso acontecesse, teríamos que estar preparados para poder confrontar aquela fera. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Depois de passarmos pela pior experiência de nossas vidas, eu, minha filha e meu genro, esperamos a noite se dissipar. E ao primeiro raio de sol adentrar a sala da casa, tão logo saímos para fora, eu pude ver que o estrago que foi feito em meu carro foi grande. Depois de ficar um bom tempo parado, olhando ao redor de tudo, chamei minha filha e meu genro. E depois de algum tempo conversando, chegamos à conclusão que teríamos que fazer alguma coisa, pois aquele ser do inferno com certeza retornaria para tentar contra as nossas vidas novamente. Naquele mesmo momento, fomos até a cidade. Minha filha cogitava em ir à delegacia, e eu no mesmo momento fazia ela entender que a polícia jamais entenderia que a fazenda estava sendo invadida por um lobisomem. Tão logo chegamos na cidade, já estava certo de alguns conhecidos me encontrarem próximo a uma praça. Não sei se era coisa da minha cabeça, mas tive a sensação de estar sendo observado. Olhava para todos os cantos, por entre o povo que transitava por aquela praça, e parecia que muitos que passavam por ali ficavam nos olhando. Foi então que um homem, que aparentava ter uns 35 anos, veio até nós. Perguntou se minha filha e meu genro eram os novos proprietários da fazenda. Eles responderam que sim. Aquele homem ficou nos olhando. Então falou que o lugar onde minha filha mora
carregava um triste acontecimento. Depois de algum tempo nos explicando e falando tudo que sabia, aquele homem nos falou algo que nos deixou aterrorizados. Ele conhecia o pai do marido de minha filha e também falou que há muito tempo atrás, em um tempo em que o pai de meu genro ainda era forte de saúde e vivia naquela fazenda, ele teve aquelas terras invadidas por um ser que ele mesmo dizia ser o próprio diabo. Aos poucos, ele viu o gado sumir. Ovelhas e galinhas eram encontradas todas as manhãs, completamente esquartejadas. Ele dizia que o que invadia suas terras fazia aquilo por puro prazer de matar. Algumas pessoas da cidade chegaram a se reunir e tentaram uma emboscada para tentar matar a criatura. Mas foi nessa emboscada que um de seus melhores amigos acabou sendo morto pelo lobisomem. Depois disso, aquele homem abandonou aquelas terras e desde então nunca mais foi visto por aquelas bandas. Foi então que Rogério olhou para aquele homem e falou que aquelas terras eram de seu pai. Então aquele homem pronunciou: "Se cuidem. O lobisomem não vai descansar enquanto não acabar com vocês. Vocês terão que dar cabo da criatura antes que ela acabe dando cabo de vocês." Então ele se despediu e foi embora. Depois de alguns minutos, as pessoas que eu conhecia chegaram até o local que estávamos e eles pediram para que nós o seguíssemos. E assim o fizemos. Não demorou muito para que chegássemos em um beco, uma rua sem saída. O carro parou em frente a uma casa velha, tomada por mato. Então, no momento em que aqueles homens desceram do carro que estavam, eu pedi para que Rogério e Priscila ficassem me esperando. Depois de algumas horas negociando lá dentro da casa, eu consegui o que queria. Era próximo às 4 horas da tarde quando saí de lá de dentro. Minha filha ouviu um dos homens falando que iria buscar o carro mais à tarde e já ficaria para nos ajudar. Então garramos o rumo da fazenda novamente. Tão logo chegamos, eu, minha filha e Rogério começamos a arrumar tudo para a noite. Colocamos alguns pontos de luz próximo às cercas para poder iluminar melhor o local, caso aquele ser do inferno aparecesse. Foi então que Rogério me perguntou como eu tinha conseguido toda aquela parafernália. E também me perguntou o que tinha na segunda bolsa, que ficou no bagageiro do seu carro. Nesse momento eu olhei para ele e pedi para que ele me acompanhasse até o carro. Depois de abrir o porta-malas e também abrir a bolsa, ele acabou se assustando com a quantidade de armas que viu. Perguntou como eu tinha conseguido tudo aquilo. Então lhe respondi que todas aquelas armas eram apenas emprestadas e que depois do serviço feito, teria que devolvê-las, juntamente com o meu carro, que acabou entrando no meio de todo o negócio que fiz. Enquanto conversava com o Rogério, os amigos que ficaram de aparecer chegaram. Eles ainda não sabiam o que iriam enfrentar. A tarde já vinha se dissipando e também já era possível sentir um vento frio que vinha do leste da região que estávamos. Aqueles homens conversavam entre si e tramavam de ficar sobre as árvores. Eles acreditavam que o animal que invadia a fazenda poderia ser uma onça parda, ou talvez um cachorro do mato, ou qualquer outro tipo de animal. Mas não imaginavam que o que invadia a fazenda, na verdade, era um lobisomem. Minha filha, passado alguns minutos, chamou a todos nós. Ela tinha feito uma bela refeição e convidou a todos nós para se alimentar. Era fácil notar o quanto ela estava nervosa. Como a noite já tinha chegado, minha filha estava tão ansiosa e aterrorizada que parecia que não demoraria para que ela entrasse em pânico. No momento em que nos alimentávamos, o silêncio tomou conta de todos. Eu olhava para os lados e via todos os olhares parados.
Todos estavam muito sérios e pensativos. Depois de nos retirarmos da mesa, eu pedi para que meu genro ficasse dentro de casa com a minha filha e só abrisse a porta depois que tudo tivesse se resolvido. E eu o chamar. Naquele momento, alguns homens subiram sobre as árvores, outros em cima do galinheiro, e eu fiquei atrás do carro de Rogério. Quando foi próximo às 11 da noite, já era possível ouvir a algazarra de cachorros que vinham acompanhando algo por entre a mata. Também era possível ouvir os gritos que a criatura dava, gritos que se misturavam com uivos. E antes mesmo que o maldito lobisomem chegasse à fazenda, o silêncio tomou conta de toda a mata. Nesse momento, um dos homens que estava em uma árvore acabou descendo. E no momento em que caminhava em direção à casa, acabou sendo atacado por aquela criatura do inferno. Nesse momento parecia que todos estavam tomando um choque de realidade, pois ninguém sabia como agir naquela situação. Foi então que, vendo que eu precisava tomar uma atitude, acabei abrindo fogo contra aquela criatura, que no mesmo momento largou aquele homem e acabou investindo um ataque sobre mim. Aquele ser deu um grande salto e veio em minha direção. Todos abriram fogo, mas parecia que aquele ser do inferno nem sentia as balas que atingiam o seu corpo. Descarreguei a arma que estava em punho, mas aquela criatura estava determinada a acabar com a minha vida. Depois de acabar sofrendo o ataque do lobisomem, eu conseguia sentir os seus dentes sendo cravados em meu ombro. Eu estava sendo arrastado para a mata. Também conseguia ouvir a voz dos homens ao redor me chamando, mas eu não tinha força para gritar por socorro. Foi então que percebi que aquela fera me soltou. Eu estava em uma grande clareira no meio da mata. Parecia que naquele momento o que caçávamos passou a nos caçar. Eu ouvia estralos de galhos secos, que eram pisoteados ao redor do local que eu estava. Também vi o momento em que aquele ser veio mais uma vez ao meu encontro. E dessa vez, ele iria me matar. Aquilo ficou por alguns minutos parado sobre meu corpo. Aquela fera me olhava, de uma forma que parecia estar me analisando. Foi então, no momento em que investiu um novo ataque sobre mim, que acabei ouvindo a voz de minha filha gritando por entre a mata. Também vi que por 2 ou 3 vezes a mata se iluminou. Minha filha descarregou a arma que deixei com ela. Eu pude ver o solavanco que aquele maldito lobisomem levou em sua cabeça, e não demorou muito para que aquela maldita fera caísse ao meu lado, ainda com vida. Nesse momento, eu vi uma das pessoas que mais se encontrava nervosa e com medo dar cabo de uma maldita fera do inferno. Minha filha se aproximou daquela criatura, colocou a arma sobre a sua cabeça e atirou por mais 2 vezes. Depois disso, ela caiu ajoelhada ao meu lado, me abraçou forte e desabou a chorar. Naquele momento, mesmo estando muito machucada e quase inconsciente, eu vi minha filha reunir suas últimas forças e ir atrás da criatura que iria me matar. Depois de todos os homens terem chegado ao local que eu estava com a minha filha, uma grande vala foi aberta. A criatura foi jogada lá dentro e queimada. Também foi enterrada bem longe das terras que minha filha mora. Eu tive uma boa recuperação, mas carrego as cicatrizes que aquela coisa deixou em meu corpo até hoje. Cordiais uivos a todos. Boa noite a todos. Me chamo Rufino do Chevate Lima e gostaria de estar relatando uma das experiências mais estranhas que já tive. Sou proprietário de um pequeno sítio que adquiri há exatamente 12 anos atrás. Sempre tive o sonho de ter um bom pedaço de terra, algumas cabeças de gado e também outros animais. Viver um pouco afastado da cidade agitada, somente sobre a tranquilidade do campo e o cheiro do mato. Tão logo a oportunidade apareceu de comprar essas terras,
Vendi minha casa na cidade e meu carro, e consegui o restante do dinheiro, para saldar o montante que valiam aquelas terras. Depois de já estar morando há alguns meses nesse lugar, e também ter feito uma pequena reforma, tanto na casa como também nas cercas que demarcavam minhas terras, fiz amizade com alguns chacreiros, que moravam bem próximo ao meu sítio. Na verdade, meu sítio ficava entre 3 grandes chácaras, e seus proprietários tão logo souberam que aquelas terras tinham sido compradas, trataram de vir me conhecer, e também organizar uma pequena festa de boas-vindas. Amigos, o povo que vive nessas áreas rurais são muito hospitaleiros. Desses sitiantes ganhei algumas galinhas, ovelhas e também 2 pequenos terneiros, e uma vaca leiteira. Essa foi a forma que eles encontraram de me dar as boas-vindas. Aquele dia, enquanto assávamos um pequeno leitão, eu olhava seus filhos correndo pelo campo e brincando com os cachorros. Minha esposa se encontrava com um largo sorriso em sua boca, enquanto conversava com as outras mulheres. Então, naquele momento, eu vi que aquilo era tudo que eu queria para a minha vida. Depois de uma bela refeição, as mulheres se reuniram na casa, e eu fui convidado pelo Senhor Antônio, Senhor João e Senhor Luro a conhecer melhor as terras que eles possuíam. E foi então, no momento em que estávamos andando pelo campo, que o Senhor Luro, o homem mais velho, me presenteou com um lindo calibre 38. Eu nunca tinha segurado uma arma antes, e eles notaram isso. Ali mesmo me ensinaram a atirar, e começaram a me contar tudo o que sabiam sobre aquela região. Me lembro de João me falando que todo aquele lugar passava por alguns problemas. Ele dizia que durante as madrugadas, não somente suas terras, mas as terras de todos por ali eram invadidas por um animal. Quando perguntei que animal era esse, eles desconversaram e simplesmente falaram que se esse animal aparecesse durante as madrugadas em minhas terras, eles me alertaram para que eu e minha família não saísse para fora, com a intenção de afugentar a criatura. Seu Luro falava que deveríamos ficar dentro de casa em silêncio e só sair para fora ao nascer do dia. Também falou que a arma, na pior das hipóteses, só deveria ser usada caso o que estivesse do lado de fora de nossa casa tentasse entrar, ou até mesmo conseguisse entrar dentro da casa. Então ele pegou o revólver de minha mão e colocou novos projéteis, que tinham as pontas tão claras que pareciam ser lustradas. As novas balas que ele colocou na arma eram de fabricação artesanal, e era visível que eram todas de prata. Também fui instruído a não comentar nada com a minha esposa, para não estar causando alarde em minha casa, e só usar a arma se fora necessário. Depois disso retornamos para minha fazenda, e não demorou muito para que todos se despedissem e fossem embora. Depois de toda essa conversa, não foram nenhuma e nem 2 noites que passei em claro. Fiquei imaginando a que tipo de animal aqueles homens se referiam, e por que, caso meu pequeno sítio viesse a ser invadido por tal criatura, deveríamos ficar trancados dentro de casa. Depois de muitos dias terem se passado e toda essa conversa já ter sido esquecida, eu retomei meus afazeres no sítio. Tratei de fazer uma cocheira para o gado, pequeno chiqueiro, e também nos fundos de minha casa fiz um galinheiro. Eu e minha esposa tínhamos a vida que pedimos a Deus, uma vida tranquila e muito sossegada. Também tínhamos feito ótimos amigos, que sempre estavam prontos a nos ajudar com tudo o que precisávamos. Mas tudo começou a mudar depois de alguns meses, quando em um fim de tarde recebi a visita do Senhor João em minha casa. Eu estava mostrando o pequeno curral que fiz para a vaca leiteira que ganhei dele. Ele ficou muito satisfeito por ter visto o zelo que eu estava tendo com o animal que ele me presenteou. Mas notei que depois disso, seu semblante mudou e ele parecia estar um tanto preocupado. Então eu perguntei o que estava o afligindo. Foi então que ele me olhou e falou que a noite que chegaria não seria uma noite comum,
Também falou que na noite do dia 16 para o dia 17 ocorreria a mudança de lua, ou seja, a lua deixaria de ser crescente e passaria a dominar a escuridão da noite com a sua claridade. Nesse dia, passaríamos para a lua cheia. Então ele me pediu para que tudo o que eu tivesse que fazer fosse feito durante o dia, para que eu não tivesse a necessidade de sair à noite. E mais uma vez ele falou sobre o animal que poderia invadir nossas terras. Então, quando eu perguntei como eu iria saber que esse animal poderia estar por perto, ele me respondeu que eu iria ouvir o tropé dos cachorros durante a madrugada. Também falou de gritos na estrada e pediu para que, se eu ouvisse algo correndo pesado na estrada que passava pela frente da nossa casa, que eu não pensasse em ver quem era. Depois disso, eu somente concordei balançando minha cabeça, e Sr. João foi-se embora. Depois de entrar em minha casa, falei para minha esposa que não deixasse nenhuma peça de roupa no varal nos fundos e que precisasse recolher durante a noite. Foi então que ela, já se encontrando toda curiosa, me perguntou o motivo. E eu acabei contando tudo que me foi dito, desde o momento em que nos mudamos para aquelas terras. Acabei ficando muito surpreso com o que minha esposa falou. Foi no momento que lhe falei sobre o animal, que tanto recomendaram para que viéssemos a ter cuidado, que minha esposa pronunciou algo que jamais nem sequer cheguei a pensar. Depois de ouvir tudo, ela falou que só poderia ser um lobisomem. Eu fiquei surpreso e espantado ao mesmo tempo. Minha esposa falou que não ficaria surpresa se por ali algum lobisomem viesse a estar perturbando a noite de muitos. Foi então que falei para ela que eu acreditava que falar dessa criatura só servia para assustar criancinhas e manter jovens dentro de casa. Foi então que minha esposa me falou que, quando jovem, ela, por não escutar os conselhos dos mais velhos, para não ficar perambulando por ruas à tarde, ela teve o desprazer de ficar frente a frente com esse ser. E só não foi morta porque seu pai, estranhando sua demora, acabou indo ao seu encontro. E quando a viu parada na estrada e viu a criatura caminhando em sua direção, acelerou o carro e atropelou a criatura. Depois de me contar tudo, eu fui até o guarda-roupa que tinha em nosso quarto e peguei uma velha caixa que guardava documentos. Essa caixa eu mantinha cadeada. Depois de abri-la, eu peguei a arma e a mostrei à minha esposa. Foi então, no mesmo momento em que ela abriu o tambor do revólver e viu os projéteis, que ela me olhou e comentou: balas de prata, o que invade essas terras e as terras vizinhas não pode ser boa coisa. Melhor escutarmos o que os seus amigos falaram. Tão logo a noite chegou, eu recolhi os cachorros para dentro de casa. E passado algumas horas fomos dormir. Quando foi perto das 2 da manhã, fui acordado pelos cachorros que estavam embaixo de nossa cama. Eles pareciam acuados e com medo. Era possível escutar que estavam choramingando. Pareciam saber que algo se aproximava. Então acordei minha esposa e fomos para a sala. Não demorou muito para que conseguíssemos ouvir o som de muitos cachorros que vinham latindo pela estrada. Também conseguíamos ouvir o que eles acompanhavam. O que é que fosse que viesse subindo a rua em direção à nossa casa, gritava muito. Eram gritos que se misturavam com uivos. Quando todo esse tropé se aproximou da frente de nossa casa, meus cachorros se alvoroçaram dentro de casa e foram em direção à porta. Então começaram a latir. Também ficaram em pé, com as suas patas sobre a porta. Então, para não chamar a atenção do que iria passar em frente à nossa casa, corri até a porta e a abri para que nossos cachorros saíssem. Nesse momento, acabei vendo algo sobrenatural. O que vi estava parado, rolando na rua, e parecia brigar com os cachorros que o acompanhavam. Eu vi aquilo morder os cachorros, balançar sua cabeça e lançá-los longe. E foi no momento em que nossos cachorros se aproximaram daquele ser que aquilo acabou se colocando em pé
e nesse momento acabou me vendo na porta parado. Aquilo continuou seu caminho, mas antes de sumir na escuridão, ficou me olhando e me analisando. Os pobres cachorros, apesar de estarem em um grande número, não tinham chance alguma contra aquela fera. Então aquilo sumiu. Voltei a trancar a porta novamente. Tanto eu como minha esposa passamos o restante da noite em claro. O medo que aquilo voltasse e invadisse a nossa casa era iminente. Mas nada aconteceu durante aquele resto de noite. Depois que o primeiro raio de sol adentrou a nossa casa, que tão logo abrimos a porta da casa que dava em direção à rua, notamos que um de nossos cachorros estava parado do lado de fora da porta, completamente sujo de sangue. Minha esposa começou a chamar a outra cachorra, a qual ela tinha grande apreço, e depois de andarmos ao redor da casa, fomos próximo ao chiqueiro. E antes mesmo de chegarmos, notamos que nosso outro cachorro estava choramingando e deitado sobre algo. Minha esposa caiu em desespero quando notou que o que estava morto era a nossa outra cachorra. Ela estava completamente destripada. Sua garganta parecia ter sido arrancada e sua barriga estava aberta. O que a matou retirou tudo de dentro e comeu. Eu achei que aquilo tinha simplesmente passado pela rua à frente de nossa casa. Mas não. Aquele ser maligno invadiu nossas terras, levou nossa cachorra até os fundos da casa e lá a matou. Eu fiquei surpreso e espantado ao mesmo tempo. Depois de enterrarmos aquele pobre animal, eu notei que teríamos que tomar alguma providência rápida, pois aquilo tinha me visto. E com certeza voltaria para tentar algo contra mim ou minha esposa. Muitos dias se passaram, e depois da primeira e a única aparição daquilo, nunca mais vimos ou ouvimos comentários que aquele maldito lobisomem estivesse aparecido novamente. Passado alguns meses, minha esposa veio até mim e me trouxe a mais feliz das notícias. Ela estava grávida, e naquele dia ela estaria entrando no seu 4º mês de gestação. Ela sabia que essa notícia me deixaria extasiado. Um filho era um sonho se realizando em minha vida. Mas não parei para imaginar que deveríamos tomar todos os cuidados, pois aquela maldita fera passaria a invadir nossas terras com mais frequência. Minha esposa teve uma gestação tranquila. Sua barriga estava enorme e linda. Eu paparicava minha esposa e aquela linda barriguinha. Era uma linda menina que estava lá dentro. E parecia já conhecer o pai babão que estava do lado de fora. Quase sempre, na maior parte do tempo, dependurado sobre a barriga e conversando com ela. Tudo estava pronto para a sua chegada. Então, quando foi uma noite, mais uma vez, fomos surpreendidos por cachorros latindo. Mas dessa vez não era na rua que passava em frente à nossa casa. E sim parecia que aquele fuzuê vinha da mata que tinha nos fundos de nossa propriedade. Cada vez mais era possível notar a aproximação. Por um pequeno momento tudo ficou em silêncio. Não se ouvia nenhum barulho. E quando pensamos que tudo tinha voltado ao normal, a nossa casa recebeu uma forte pancada na parede de trás. A criatura tinha se jogado contra a parede. E foi nesse momento que minha esposa olhou para mim e falou que aquela maldita fera sabia que nossa filha estava para vir ao mundo. Enquanto minha esposa se contorcia de dor deitada sobre a cama, aquele maldito lobisomem gritava ao redor da casa, se jogava contra as paredes e tentava entrar de todas as formas em nossa casa. Não sei se era o medo que estava me fazendo sentir um odor muito forte de carne podre, ou era realmente o cheiro que aquela criatura exalava. Minha filha estava para nascer. Enquanto minha esposa se contorcia de dor sobre a cama, era questão de minutos para que minha esposa desse à luz. Foi então que escutei o barulho de um carro, que freou bruscamente na estradinha em frente à nossa casa. Então peguei a caixa, onde ficava a arma, e falei para minha esposa que tudo iria ficar bem.
Saí para a sala e tranquei a porta do quarto. E foi de canto de olho que observei por uma fresta que tinha na parede da sala e vi que era a caminhonete velha que o Sr. Antônio carregava feno e porco para todos os cantos. Também vi que a janela estava entreaberta e tinha o que parecia ser o cano de um rifle que estava apontado para os fundos de nossa casa. Tão logo abri a porta e corri em direção ao carro, fui atacado. Aquilo se jogou sobre mim e estava pronto para me matar. Então ouvi o som de muitos tiros disparados. Tiros que atingiram aquele ser do inferno e fizeram ele correr. Mas infelizmente aquilo acabou indo em direção à porta de minha casa. Da onde eu estava sendo socorrido por Antônio, eu conseguia ver aquele ser me observando. A sala estava escura e era possível ver somente um par de olhos amarelos por entre a escuridão da sala. Eu tentei ir até a minha casa, mas Antônio não deixou. Falou que não teríamos chance alguma. Minha esposa estava dando à luz, e eu sabia que tão logo a criança nascesse, aquele ser do inferno não hesitaria em matar as duas. Foi então que vi João e Luro se aproximando pelos fundos da casa, e meu cachorro junto. No momento em que eles se aproximaram da porta da frente, cada um estando em um canto da casa, que meu cachorro passou correndo por frente à porta e correu em minha direção. Com isso acabou chamando a atenção do lobisomem, que saiu correndo atrás do cachorro. Naquele momento, abrimos fogo contra aquela criatura, que não demorou muito para cair morta. Eu corri até o quarto e minha esposa segurava nossa filha em seus braços. Antônio, João e Luro entraram à sala e me chamaram. Falaram que eu levasse minha esposa ao hospital e também não me preocupasse, pois daria um fim ao corpo da fera. Antônio me deu a chave de sua caminhonete e falou para que eu me apressasse. Depois de chegar ao hospital e deixar a minha esposa lá, ela teria que fazer alguns exames de rotina. Também fui informado que ela passaria o dia e a noite. Então me despedi das minhas duas vidas e retornei para casa. Meus amigos ainda estavam lá à minha espera. Em conversa com eles, Antônio falou que sua esposa falou para que ele viesse até a minha casa, para saber como minha esposa estava. Então os dois irmãos, João e Luro, falaram que acharam estranho, tão tarde da noite, nosso cachorro estar latindo em frente à porta de sua casa. E resolveram se armar e fazer o caminho que nosso cachorro fazia. Depois de chegarem aos fundos da casa, viram que a criatura estava à espreita e só aguardaram o melhor momento para abrir fogo contra a criatura. Agradeci muito por salvarem minha vida, a vida de minha esposa e a vida de minha filha que tinha vindo ao mundo naquele momento de terror. Então, depois de minha esposa já ter ganhado alta do hospital, fizemos uma bela confraternização entre nossas famílias. E também resolvi perguntar o que foi feito do corpo daquela infame criatura. E eles me responderam que ela foi arrastada pela mata até uma grande vala. E lá ela foi queimada e enterrada. Também falaram que eu não me preocupasse mais, pois tudo tinha acabado. Então fui até o meu quarto. Peguei aquela caixa e caminhei até eles. Depois de agradecer tudo que fizeram por minha família, fiz menção de entregar a arma. Então Antônio falou que ela era presente. Ele levou a mão em seu bolso e tirou novamente 4 projéteis. Aquilo me gelou a espinha, pois pensei que ainda poderia existir mais criaturas como aquela. E foi no momento que ele abriu as suas mãos que pude ver que eram balas normais. E ali eles puxaram suas armas e fizemos um toco seco de uma árvore de mira e descarregamos nossas armas. Cordiais uivos a todos. Boa noite.